Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Onde quer que existe uma igreja católica, apostólica, romana, o início de todo e qualquer tipo de celebração, qualquer tipo de encontro religioso que nos leva à espiritualidade, nos leva para Deus, ele sempre começa com essa frase, com esse convite ao louvor ao Deus único e trino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós dizemos para sempre seja louvado, não estamos esquecendo absolutamente nem do Pai, nem do Espírito Santo, porque é um Deus interligado de uma forma tão profunda, e a palavra que se dá a essa ligação trinitária chama epicorese. O Pai no Filho, o Filho no Pai, o Pai no Espírito Santo, o Espírito Santo no Filho, o Espírito Santo no Pai, no Filho e etc. Então, assim, este Deus, como um ser humano que tem mente, cabeça, o corpo e o espírito, ele é trinitário em si mesmo também. Não pode faltar nenhuma parte, porque a pessoa deixa de existir, e o que compõe o ser humano também é essa trinitariedade da mente, do corpo e do espírito. Da mesma forma, este Deus assim que, como demoraram em entender, mas a igreja, dentro da sabedoria conduzida pelo Espírito Santo, levou todos os católicos e outras denominações a acreditarem não em deuses politeístas, deuses pagãos, deuses de madeira, deuses de ferro, Deus de cimento, Deus da chuva, Deus da água, Deus do amor, Deus disso ou daquilo. Não, é um Deus único, porém um Deus trinitário, assim como está no primeiro capítulo da Bíblia: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que quer dizer que Deus, junto do Filho, pelo Espírito Santo, tudo criou no Deus disse, pela palavra criadora. Então, quando nada existia, quando o silêncio era eterno, esse silêncio foi rompido com sua palavra criadora e tudo se fez. E nós vemos que no caminhar da carruagem, do tempo, da história, precisava e era dito, era predito, era professado, era comentado, assim como o povo caminhava pelo deserto, e caminharam por um longo tempo, porque 40 anos significava um tempo longo, 400 anos no Egito significa um tempo mais longo ainda. Não significava cronologicamente exatamente essa quantia de tempo, esse tempo determinado cronologicamente falando, mas um longo tempo. E assim como ao longo do tempo viajaram, caminharam, pecaram, traíram Deus, adulteraram contra Deus, foi chamado de a adúltera, o povo de Deus traindo Deus com pagãos, com outros crentes que não acreditavam no Deus verdadeiro, foi chamado várias vezes pelo próprio Deus Pai como a adúltera, a mulher, a esposa adúltera, a mulher traidora. E por isso esse conceito de adultério, de prostituição, do qual Deus chamou o povo da aliança, ficou marcado de uma forma muito evidente, e por isso muitas pessoas veem esse tipo de atitude como um grande pecado. Mas o grande pecado é, na realidade, trair Deus, é adulterar contra Deus, porque Deus é fiel em si mesmo. A fidelidade dele dura eternamente, dura para sempre. E dentro da aliança que Deus fez, ele não traiu, ele é fiel, como diz
os para-barros de tantos caminhões, Deus é fiel, Deus é fiel. Vemos essa frase salpicada por aí. Deus é fiel, mas nós somos literalmente infiéis. Nós não temos disciplina na vida de oração, nós não temos disciplina em participar dos eventos religiosos exigidos pela igreja, que ou ela liga ou desliga uma ordem que Deus deu a ela. Nós não temos uma fidelidade naquilo que nós propomos e que escutamos às vezes até choramos em pregações, em momentos profundos de fé, mas tão logo saímos, parece que tudo ficou lá na sala do encontro, lá no evento, parece que tudo ficou para trás. Nós continuamos, como diz uma frase célebre, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas as pessoas continuam as mesmas. E é uma verdade, claro que existe exceção a toda regra, existem, mas nós vemos tão poucos santos subirem ao altar da igreja. Quanto tempo passa para uma canonização, para outras e centenas de anos? Sabemos que muitos santos anônimos se encontram por aí, sabemos disso. Mas se não há uma evidência tão grande que quando a pessoa morre e a própria comunidade o eleva à santidade, é porque aquela pessoa ela não foi no ápice da questão da santidade, não teve a fidelidade exigida, pedida, né? Não teve Houve imperfeições, é claro que o pecado sempre acompanhou os próprios santos, mas não houve uma fidelidade, uma grande fidelidade, vamos dizer assim, não houve uma evidência. As provas são frágeis para levá-los aos altares. E, no entanto, a semelhança que Deus nos dá é exatamente para isso. É para nos levar ao grau de santidade dele. É para nos levar à semelhança dele, sendo imagem dele, imagem sem estrago, sem detonação, sem envelhecimento precoce provocado pelo pecado, sem deformação, mas a imagem dele, semelhança dele. E, acima de tudo, o amigo dele. O amigo está sempre presente. O amigo sabe da vida um do outro. São confidentes por si mesmo. Os laços não afrouxam, ao contrário, se fortalecem com o tempo. A amizade é como diz a própria Bíblia em Eclesiástico. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. E Deus é amigo do homem, ele se faz amigo do homem, ele é amigo íntegro, fiel do homem. Podemos dizer que o único, porque todos os seres humanos, em semelhança de Deus, também temos semelhança com o mal pelo pecado. E diante dessa caminhada, do caminhar da carruagem, né, as promessas messiânicas, exatamente porque Deus quis cumprir, era preciso mandar enviar o Messias, o Salvador, como o início da palavra do Evangelho de Mateus. Era preciso vir o Cristo, que significa Salvador, que salva o homem. E essa promessa foi cumprida na íntegra. E nós estamos dentro do nosso ciclo litúrgico anual, entrando no Natal, que começa com o Advento. O tempo de espera, e agora existe o nascimento e as oitavas do nascimento de Jesus do Natal. E quando nós relembramos essa história tão linda, tão maravilhosa, tão fantástica, a gente percebe os grandes detalhes que São Lucas narra
sobre a Virgem Maria, sobre a infância de Jesus, a adolescência dele, coisas do gênero. Foi um grande estudioso que pesquisou e procurou e arquivou. E nós vemos que João, o evangelista, que tem como simbologia a águia que voou mais alto grau dentro da teologia, do conhecimento do mestre, exatamente porque ele passava grande tempo do seu dia reclinado ao peito do mestre. Era o mais novo, segundo a tradição, e é aquele que escreveu completamente diferenciados, porque os três outros evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, são evangelistas sinóticos, são muito semelhantes, escreveram muitas coisas que um escreveu, o outro também escreveu, enquanto que João nada escreveu dos três, e ele foi muito além. Ele foi numa profundidade inexplicável, e ele fecha o Evangelho dizendo que Jesus fez tantas coisas e muito mais, muito além do que está escrito, que se elas fossem escritas em todos os livros, não cabiam. Não cabiam. Ele faz o epílogo dizendo tudo isso. Então João, na ilha de Patmos, então, ele escreveu todo o Apocalipse, as visões que Deus deu a ele, tantas coisas interessantíssimas, e foi o único que não morreu do martírio. Ele morreu de velhice na ilha de Patmos, né? Foi companheiro da Virgem Maria no final dos tempos dela terreno. Imagine o quanto os dois juntos, né, em Éfeso, trocavam ideias sobre Jesus, lembranças que ela recordavam junto daquele discípulo amado. Quantas coisas ele aprendeu da própria boca da Virgem Maria, que comentou foi com ele, porque depois da morte de Jesus ela desceu com ele para Éfeso e viveu com ele um grande tempo. Por isso nós damos uma relevância a João exatamente porque ele esteve nos pés da cruz, foi o único junto da Virgem, amparou a Virgem o amparou diante de toda a tragédia do Calvário. E ele fecha o livro dele dizendo o que eu disse anteriormente. Se fosse escrito tudo que Jesus fez, então voltemos às cenas que estamos às portas. Natal. Natal, nascimento do menino Jesus. Todos nós passamos pelo Natal. Somos cuidados pelo médico do neonatal, né? Então é uma palavra que significa nascimento. E nós estamos já às portas do grande evento mundial que começou há 2020 e tantos anos atrás. E é um evento que todo ano se celebra, se recorda, mas ele sofreu mutações, eu vou dizer graves, né? Exatamente porque criaram mitos. Dentro da verdade nua e crua, nós sabemos que Jesus veio nos mostrar com um pleno exemplo que a pobreza, que o desapego, o abnegar-se absolutamente de tudo que existe na Terra, embora nós precisamos dos elementos, nós precisamos daquilo que a Terra produz para a sobrevivência humana, mas aqui não é nosso lar. Aqui não é o céu, aqui não é a eternidade, não se encontra aqui. Aqui ficam nossos restos mortais até o momento da ressurreição dos mortos, como nos diz o credo. Mas nós vemos uma história belíssima, onde a pobreza se destaca, né? Onde a pobreza se destaca porque o casal indo
saindo para o recenseamento de César Augusto, não encontrou absolutamente nenhum cantinho na cidade, nenhum quarto adequado, nada, absolutamente. E por isso houve um improviso, talvez as carreiras, no campo dos pastores. Eu tive o privilégio de ver, de visitar. E no campo dos pastores se encontrava a gruta onde os animais eram recolhidos quando havia tempestades, para quando eles fossem, os pastores dormiam juntos ali naquele lugar. Então era um lugar que tinha todo tipo de sujeira, vamos dizer, né? A defecação dos próprias ovelhas, tudo aquilo que existia ali dentro, o cheiro do estábulo, o cheiro da gruta. Ali era o lugar dos animais. E olha, foi exatamente ali, na gruta de Belém, que Jesus nasceu. É óbvio que houve uma preparação rápida, urgente, houve um cuidado especial de José, que baniu dali toda a sujeira, tendo do máximo que ele podia dar para... Colocou ali de improviso, porque não tinha berço, não tinha um bercinho como ninguém, como nenhuma outra criança, improvisou numa manjedoura, que é o coxo onde os animais se alimentavam, improvisou com feno, com palhas, com paninhos, para reclinar o menino, para descansar a mãe. E quando deu a hora de Maria, ela deu à luz, auxiliada unicamente pelo seu esposo. Tudo dentro de uma humanidade nua e crua. Mas é tão interessante que Maria e José não deram a importância, não sofreram com este evento onde não encontraram o que era adequado e era digno. Porque o mais importante não era o cenário, não era o cheiro, não era o lugar, era quem estava nascendo. Estava nascendo exatamente o que o anjo dissera 9 meses antes. Aquele que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, seu reino não terá fim. Uma descrição do anjo, uma fala do anjo, um discurso do anjo que ficou gravado como um eco nas entranhas do consciente da Virgem Maria, mas ele não avisou e não disse absolutamente nada do que aconteceria. Então, em tudo, Maria surpreendia com tudo aquilo que foi acontecendo, as coisas que foram acontecendo, surpreendia porque, como filho de Deus, todos esperavam que ele nascesse da fidalguia, nascesse dos grandes, dos ricos da época, porque o conceito de pobreza era um conceito de amaldiçoados de Deus. Mas Maria aceitava porque Deus falava pelos sinais, Deus falava pelos acontecimentos, e foi assim que aconteceu. Não foi provocado absolutamente por eles. Eles simplesmente obedeciam às leis, foram a Belém para o recenseamento, e ali, como o bebê já estava nascendo, certamente a placenta arrebentou, o líquido amniótico desceu, Maria disse, já está na hora, e correram. E José, apressadamente, tudo deu um jeito ali como ele pôde, tirou da montaria os panos que tinham, e ali Maria deu à luz, sob a luz de uma candeia, ou será que era da luz do luar? O Criador nascendo num lugar onde absolutamente era uma pobreza grande, evidente, mas ali estava reclinado naquele coxo tão pobre o brilho maior,
a salvação maior, a riqueza maior, a pupila dos olhos do Pai. Encarnado no seio puríssimo da Virgem Maria, pelo Espírito Santo de Deus. E ali o menino passando por todo o processo embrionário, pela dor do nascimento, a saída do corpo da Virgem para a vida, passou pelas mesmas dificuldades de todas as crianças, o choro para o respirar, a necessidade de respirar por si só, alimentar por si, buscando o peito da mãe, sugando, e tudo aquilo, o choro. E todos esses eventos, parecia até que a Virgem Maria já tinha tido outros filhos, mas não. Ela cuidava com maestria, com um cuidado celestial daquela criança, porque, como o próprio coração do Pai, que quis depender dela, quis precisar do ser humano, embora ele não precisasse de forma alguma. Jesus poderia ter vindo de outra forma, por outros meios, mas Deus escolheu e buscou a colaboração da criatura humana exatamente para mostrar para o homem a fidelidade de Deus, a semelhança, a amizade, que Deus não nos criou simplesmente para que Ele nos dominasse, para que Ele nos fizesse marionetes, muito pelo contrário. Ele quis precisar e sempre usou de um pedido, de uma humildade de dar uma ordem ou de pedir, e o homem tinha todo o direito de recusa. Os profetas, os patriarcas de todos os tempos. E a Virgem Maria foi a mais humilde de todas as servas, reclinando-se numa curvatura de 380 graus, colocou a boca no chão, que significa o abd, orar, boca no chão, diante do Pai, diante do anjo, aliás, que trazia para ela aquela mensagem, e Maria se curva para dar uma resposta, onde houve uma grande alegria, um estremecimento na abóbada celeste, pelo sim de Maria. E ela não imaginava o que era ser mãe. Ela teve de fazer a experiência exatamente como uma criança que foi perseguida desde pequenino. Teve de fugir, teve de voltar. Preocupava a mãe, as atitudes contradizia as leis judaicas. Isso era preocupante. A perseguição, a polêmicas com que Jesus tinha, exatamente porque ele era verdadeiro, ele fugia completamente dos preceitos, dos conceitos, da cultura, da religiosidade, da tradição daquele povo, que criaram tantas leis, e era uma lei tão dura, como eu disse, como uma rocha. E Maria via tudo e guardava isso tudo no coração, mas ela prosseguia sua vida, dando ao filho aquilo que todas as mães judaicas davam, o colo para ser a sua carteira escolar, ensinar a Torá, ensinar para o filho o que ela tinha de básico dentro da religião, porque era algo de suprema importância para aquele povo. Mas quando nós vemos Maria ali abismada diante do filho, ali deitado sobre palhas, de repente a visita de ricos homens, 3 homens ricos vestidos de púrpura, trazendo presentes, ela ainda pensando, parecia até uma visão, e para eles também aquele cenário do presépio também parecia uma visão. Uma estrela iluminou todo o lugar, uma luz misteriosa pairava sobre aquele lugar. Mas muito mais do que aquela estrela era o brilho
da luz que veio nos visitar e dissipar a escuridão, que simplesmente estava ali, numa manjedoura. E os olhos dos magos reconheceram e trouxeram presentes significativos. Se dobraram, se ajoelharam. Igualmente abismados, amedrontados, assustados, surpreendidos, os pastores, a convite do anjo, que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ali no campo, contavam para cada um, dizendo: eis que nasceu o vosso Salvador. Vocês o encontrarão enrolado em faixas, reclinado num presépio. E todos correram para ver, para conhecer, para constatar essa verdade, porque os anjos, para eles, foi como um sonho, uma visão celestial, e lá encontraram tal qual foi descrito pelos anjos que o anunciavam. E todos ali diante de Jesus, no silêncio orante, no silêncio adorador, adoraram o menino. De vez em quando, o balir das ovelhas, o canto do galo, o mugir do burrico, alguma fala de José, alguma pergunta, enquanto a mãe cuidava silenciosamente, delicadamente, cheia de ternura, tal como Deus esperava dela, cuidava daquela criança, pupila dos seus olhos. Vamos entrar nessa cena. O que eu gostaria de ser dentro dessa cena? O que eu poderia fazer para complementar todo este cenário? O que eu poderia? E hoje nós podemos, amanhã na missa, hoje, todo dia, sempre, mesmo nos tempos litúrgicos, onde não é tempo de natalino, nós podemos entrar na gruta, nós podemos, como um dos pastores ou um dos magos, levar-lhe não presentes concretos, porque disso Deus não precisa, mas levar nossa presença como presente, assim como Jesus o é para nós, dentro da manjedoura eterna dos sacrários do mundo inteiro, reclinado sobre a mesa, transubstanciado, assim como ele surgiu dentro do ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, da mesma forma ele é reclinado dentro de uma patena, dentro de um cálice, pelo poder do Espírito Santo, pela oração sacerdotal, que sobe aos céus e o Pai envia o Espírito, tal como nos diz a liturgia, a Santa Liturgia da Missa. O que eu poderia fazer? Mas eu vejo que, primeiramente, nós precisamos de dar créditos ao anúncio feito a Maria. Esse anúncio também, ele ecoa e se dirige e foca no coração de toda a humanidade, porque Deus quer que nós concebamos Jesus no coração. Maria concebeu Jesus no coração, na mente, nas células, no útero. Ela ficou completamente grávida, totalmente grávida. Deus nos quer também da mesma forma, grávidos no coração, grávidos em todo o nosso corpo, para que o nosso corpo tenha uma linguagem mariana, uma linguagem cristã, que vem de Cristo, nosso Mestre. Deus Pai nos quer exatamente semelhantes ao Filho dele, que vem mostrar com os movimentos, com aquilo que a história nos conta, com aquilo que a tradição nos conta, quer que nós sejamos tais como nosso Mestre. Foi para isso que ele formou discípulos, foi para isso que ele formou apóstolos, exatamente para dar continuidade àquilo que ele começou. Ele começou a base, o alicerce, a pedra angular,
E nós devemos edificar com o nosso corpo, com a nossa mente, pela nossa fé, na argamassa do Espírito Santo, o edifício que nos leva ao céu. Não pela nossa pretensão, como a Torre de Babel foi destruída, a língua de todos eles destruída, porque eles queriam subir por eles mesmos. E nós não vamos a Deus por nós mesmos, é Deus que vem até nós, para não acontecer uma Torre de Babel. Porque nós temos que entender a linguagem divina, a linguagem de Deus. Os magos entenderam, Maria entendeu, José entendeu, e tantos outros entenderam, os mártires entenderam, os profetas entenderam essa linguagem, mas muitos não entendem essa linguagem, pensam em ser um absurdo certas questões, distorcem completamente os evangelhos, dizem que precisava de Jesus, simbólico o nascimento, é simbólico a mãe, algo dessa natureza. Já ouvi essas asneiras muitas vezes, mas nós sabemos que tudo foi tal qual passou. Não que sejamos fundamentalistas com a palavra, mas é porque o nascimento do Filho de Deus se deu assim. O lugar foi aquele. E tudo continua tradicionalmente, os lugares onde os frades capuchinhos compraram por alto preço, em determinadas horas do dia, aqueles lugares santos e cuidaram. E se não fossem eles, não havia vestígio algum dos lugares em que Deus pisou a terra. Não havia, já havia sido destruído, porque a humanidade destrói, o tempo corrói, o tempo é implacável, as pessoas são destrutivas. Mas nós sabemos que a palavra de Deus mantém e se manterá eternamente. Jesus o diz, tudo passará, mas a minha palavra permanecerá, não passará. Por isso eu te convido assim a entrar no cenário do presépio hoje, da pobreza hoje. Embora nós queiramos apenas o rico, nós queremos entrar nas mansões edificadas por nós. Queremos entrar em lugares luxuosos, frutos de nossas ambições, ou muitas vezes dos nossos desejos. Queremos causar inveja a tantos. Lutamos tanto, gastamos tanto e desgastamos tanto para ter uma casa mais bonita do que o do fulano, do que o Beltrano, parente, isso e aquilo. Eu vejo isso sempre, todo dia. Por isso, quando eu falo coisas que eu sei, vivo, experimento no dia a dia. Queremos do bom e do melhor. Mas então é interessante que dentro das mansões não existe um lugar para Jesus. Onde que Jesus fica nessas mansões? Será que existe um lugar de destaque dentro dessas casas onde se erigiu, não sobre estelas, que são pedras, altares para Deus? Onde estão os oratórios dessas casas? Onde tem os lugares de oração, do namoro com Deus? Onde está o pequeno cantinho nupcial, onde nós encontramos com o nosso noivo, na intimidade do dia a dia, do corre-corre? Eu vou ali naquele cantinho fazer a minha oração pessoal, dialogar com meu mestre, com meu noivo, com aquele que um dia virá me buscar para o enlace matrimonial eterno. Entrar no presépio é simplesmente difícil. Assim como nenhum rico entra numa casa pobre, não entra numa favela, não vai à casa de um pobre que tem mau cheiro por falta da água, falta dos perfumes, dos sabonetes caros que eles usam. E muitos ali não entram. Não querem ver a realidade nua e crua da pobreza de perto.
E quando entram, pode ter certeza, para buscar voto, para enriquecerem mais, nunca mais voltarão àquele lugar. Ao contrário, arrancará até do mais pobre o que ele tem, dentro daquilo que somos obrigados a pagar para enriquecerem mais. Mas eu estou falando com cristãos católicos autênticos, verdadeiros, te convidando a entrar num presépio sem pestanejar, sem ter nenhuma indecisão dentro de si, mas entrar e adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar o menino dentro do ventre da Virgem Maria, adorar o menino saindo do ventre da Virgem Maria para a vida, adorar o menino na manjedoura, adorar o menino no colo da mãe, amamentado pela mãe, alimentado pela criatura, Deus alimentado pela criatura. Entrar ali para olhar, constatar e ver a pobreza de Deus, a humildade de Deus, a simplicidade de Deus, porque Ele, muito mais do que falar, não procurei entesourar na terra, mas o contrário. Entesoure no céu, porque na terra a ferrugem, o tempo corrói, os ladrões furam e roubam. Mas procurai mandar tesouros para o céu. E é exatamente o que nós fazemos o oposto. Nós sempre atrás do vil metal, sempre atrás do mamon, do dinheiro, sempre atrás, e como diz o próprio São Paulo, o grande problema da humanidade, de todo o tempo e lugar, chama-se dinheiro. Ele tira a paz dos corações. Ele pode nos dar conforto, mas nos dá grandes preocupações. É uma ilusão querer viver além do necessário. Mas todos nós temos o livre-arbítrio de fazer nossas escolhas. E não estamos falando de bens materiais propriamente dito, mas de pobreza de espírito, pobreza do interior, do coração, sermos abnegados absolutamente de tudo e ter apego único e exclusivamente por Ele, com Ele e para Ele, Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, amamos Jesus e adoramos Jesus, nós estamos como que fazendo cócegas no coração de Deus Pai, do Espírito Santo, porque é adorando o Filho, é buscando o Filho que alegramos o Pai. E é o Espírito Santo que nos leva a esse contato com o Filho. Por isso, pedir o Espírito Santo, assim como ele cobriu Maria com sua sombra, com sua luz, e a encheu de graça para engravidar, assim peçamos: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Criador, criar dentro de mim uma fé renovada, expectante, uma fé viva, para que eu possa estar sempre dobrado diante da manjedoura, que é o próprio trono de Deus, que eu possa estar dobrado constantemente diante do coração do Pai, reclinado no presépio, que é o próprio sacrário da igreja, dentro do meu coração e dos meus irmãos, dobrar-me, muitas vezes, me curvar diante do mais pobre dos homens, porque sei que ali está a semelhança de Deus, alguém extremamente amado por Deus, que a fraternidade nos possa revestir verdadeiramente, para que a autenticidade de verdadeiros cristãos possam estar repetindo os gestos que Jesus fazia, lavar os pés dos apóstolos, descer da cruz e agachar diante das prostitutas e olhar no profundo do mistério do olhar de cada uma e ver o grande sofrimento interior, onde ele as despedia, enchendo-as de paz, e onde a partir daquele momento inaugurava uma santidade em suas vidas.
que nós possamos também levar essa santidade através dos nossos gestos, porque o amor é que transforma, é o amor que tudo modifica. Todo presépio foi modificado com a presença de Jesus. É um presépio que ficou todo iluminado, marcado com a presença dos vestígios de Deus ali. E Deus quer que nós também passemos pela história dos outros, marcando as histórias dos outros, adorando-os, reclinando diante do presépio do coração de cada um, levando muito mais do que nossa pobreza, levando a riqueza absoluta dentro do alforje do nosso coração, que é o próprio Deus, e não há presente maior do que isso. Que o mito Papai Noel caia por terra, e que esse grande destaque chamado Papai Noel, exposto em todas as vitrines, tocando saxofone em todos os lugares, balançando a mão em vários lugares, Papai Noel de todos os jeitos e dentro da tecnologia, com todos os movimentos possíveis, no trenó, voando com as renas, simplesmente numa fantasia pagã, que nós possamos ver absolutamente não. É Jesus que tem o poder de subir e descer. É Jesus que tem o poder de verdadeiramente nos presentear e adequadamente. Presentes terreno no outro ano ninguém mais quer, ninguém fala, ninguém lembra. Enquanto que Jesus, Ele é eterno, Ele eterniza nossas vidas na nossa memória. Dar de presente ao outro Jesus pela oração, pelo amor que temos pelo Pai, temos pelos filhos, é exatamente isso. É levar as pessoas a ter uma visão clara da vida, um sentido novo em suas vidas. Um sentido novo em suas vidas, porque Deus está com elas, o entusiasmo está com elas, a alegria permanente, perene, nada falta. Deus nos dá exatamente aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, e isso basta, que Ele basta em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas festas natalinas, para aqueles que verdadeiramente te reconhecem como Deus e celebram nas noites de Natal o próprio Deus e nada mais. E que este Natal, embora, Senhor, tantas mortes, tantas lembranças deste ano que passou, mas nós sabemos como cristãos que somos, que todas essas almas, Senhor, estão junto do Pai, porque todos que o Pai criou e todos que já se foram, que nos precederam, estão na glória de Deus. E por isso nós te glorificamos, porque o Senhor não veio para não perder nenhum daqueles que te foram dados. Seja louvado e glorificado por esse pastoreio tão profundo, tão real, tão imensurável, onde o Senhor não deixa e não quer que nenhuma ovelha escape, mas que todas elas entrem no redil definitivo do coração do Pai, que é o céu. Amém.